CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural. Oferecimento 4G TIM no campo, habilitando a digitalização do agronegócio. Família Volkswagen Meteor, pense gigante. Cassiano Ribeiro já aqui com a gente nos nossos estúdios. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Sardenberg, Cássia, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Cassiano. Já fiquei sabendo que o Cassiano já vem com uma notícia ruim aqui. Já vem com uma notícia perigosa. Perigosa, que afeta muita gente, não só os produtores são os principais afetados, mas enfim, também os consumidores. Muitos consumidores, né, Cássia? Você gosta de chocolate? Eu amo chocolate. E você, Sardenberg? Eu também. Não amo, assim, mas eu gosto daquele gosto bem amargo. Bem amargo? Bem amargo. 70%, 80% amargo. Esse leva mais cacau ainda, né? O que piora a situação, né? Piora a situação. Bom, o assunto, para que os nossos ouvintes entendam do que nós estamos falando, é que existe aqui, já apareceu no Acre, no Amazonas, uma praga que afeta o cacau. Exatamente. E é tão ou mais perigosa, Sardenberg, que a vassoura de bruxa, que é a doença famosa que acabou com os cacaueiros do Brasil lá na década de 80, 90. E por que ela é mais perigosa? Porque ela é mais sorrateira. Diferente da vassoura de bruxa, que é possível saber se o fruto está ali contaminado já pela aparência. No caso dessa doença, que se chama monilíase, essa doença, aparentemente o fruto fica normal. O problema é quando você abre ele e aí você vê as amêndoas ali todas contaminadas, né? E ela leva esse período de incubação da doença de 3 meses, ou seja, tem aí um período que você vê que está tudo bem a princípio e dependendo do que você faça com o fruto, se você transporta ele ou não, você está levando um fruto contaminado para outra região. Essa doença ela tem origem no Equador, chegou ao Brasil em 2021, se eu não estou enganado aqui, no Acre, e logo depois, 2 anos depois, foi encontrado no Amazonas, a 350 quilômetros do maior parque cacaueiro de produção do Brasil, que é o Pará, que também faz divisa com a Bahia, que é outro grande produtor e ainda não se recuperou da vassoura de bruxa de anos atrás. A Bahia. E hoje qual que é o problema maior, né? O setor teme muito que se essa praga chegar no estado do Pará, que é o maior produtor, a Bahia automaticamente tende a levantar uma barreira ali para esse cacau do Pará, porque hoje a Bahia é a processadora desse cacau que é produzido no Pará. Então hoje o Parque Industrial de Beneficiamento e Processamento do Cacau no Brasil tá na Bahia. 80% fica concentrado na Bahia. E a produção muito ali no Pará e Bahia. Então hoje tem um perigo muito grande dessa doença. O setor já vem chamando a atenção do Ministério da Agricultura. Como se trata de uma praga quarentenária, ela tem obrigação no governo federal monitorar e cuidar, mas não é o que está acontecendo. O governo prometeu alguns recursos, fez alguns investimentos ao longo dos últimos anos, mas agora com esse perigo mais iminente ainda, o setor está muito preocupado, principalmente porque no ano que vem a gente tem a COP30, então muito tem se falado do perigo dessa circulação de pessoas aqui no Brasil, especialmente dessas regiões onde tem países com grande infestação já dessa doença e eles podem trazer esporos até na roupa. Esse esporo dura mais de um ano. É isso que eu ia perguntar, se você pudesse explicar para o nosso ouvinte como é que se transmite. São esporos contaminados, né? A doença, cada fruto, ele pode gerar 5 bilhões de esporos contaminados. E esses esporos, o pior é que ele pode ficar ativo por mais de um ano e meio. Então, se ele tiver na roupa, na sola do sapato, enfim, se transportar um produto, alguma coisa que esse esporo venha junto, ele já está ali muito grande risco de contaminação. São as pessoas que levam? A maior parte são as pessoas. Sim, tem uma tese também de vento, mas o vento ele não consegue levar por tantos quilômetros assim. Então, a 350 quilômetros é um pouquinho mais difícil. O mais provável que seja num transporte de fruto contaminado, que às vezes nem se sabe que está contaminado, ou de pessoas que andam em alguma área contaminada
E aí depois ela leva isso para outras regiões. As pessoas que trabalham no transporte de fruto contaminado. Seja que trabalha no transporte ou não, a doença ela chegou no Acre, até curiosamente, ela para chegar, o último foco que ela havia sido encontrada foi no Peru, se eu não me engano, no Equador, no Peru, na Bolívia. E aí, entre essa região onde foi encontrada e no município de Cruzeiro do Sul, no Acre, tinha uma floresta gigantesca no meio. A probabilidade é alguém atravessou essa floresta para chegar ali. Ou seja, pode ser realmente alguma comunidade que vive ali, uma comunidade ou indígena, ou ribeirinho, ou alguém que trabalha na atividade que cruzou esse território em algum momento e levou ela para essa região. E vai lembrar que ela não pega só o cacau, ela pega o cupuaçu. Então é uma doença que atinge esses dois frutos aí importantes, principalmente para a região norte do Brasil. Agora, Cassiano, o que a gente sabe em relação ao combate dessa praga? Você falou que é uma obrigação, né, do governo monitorar e ajudar nesse combate. Mas tem assim um remédio eficaz para acabar com isso? Demora para combater? Como que é? No Acre, o que foi feito? A prefeitura começou a monitorar a partir do momento que encontraram esse primeiro foco. E aí começaram a ver que ela se espalhou, realmente. Tem muitos cacaueiros de quintal, cupuaçuzeiro de quintal. O pessoal consome muito cupuaçu nessa região. E aí o que é feito? É um manejo, basicamente poda, tratamento também com ureia é feito em alguns momentos, mas o mais importante é fazer o monitoramento, a poda e o que eles chamam de vazio sanitário. Então é ter um período ali em que você não tem o fruto, não tem um manejo daquela planta para evitar que tenha ali um transporte dos esporos e tudo mais. Hoje, um problema que o Brasil enfrenta é a dimensão geográfica do país, né? Então, para fazer esse controle, esse monitoramento, estava falando com uma fonte até esses dias, e ele falou assim, às vezes a gente não tem dinheiro para pegar um barco e fazer o monitoramento no Amazonas, por exemplo. E aí isso, porque tem um custo, tem que alugar o barco e tudo mais. E aí o próprio Ministério da Agricultura está monitorando, mas há quem diga que essa é a nova praga da cacauicultura brasileira, não tem como escapar. O Brasil vai ter que aprender a conviver, assim como aprendeu a conviver com a vassoura de bruxa, embora não tenha se recuperado até hoje, né? É uma doença que provavelmente ela já está em nosso território, né? Já está muito provavelmente ali no próprio parque, nesses estados onde tem produção de cacau. E com essa praga, o preço do chocolate já subiu ou vai subir? Esse que é o problema. O preço do cacau hoje, no mundo inteiro, ele é cotado na Bolsa de Nova York, ele não para de bater recordes desde o início do ano, porque tem um problema de oferta mundial por causa de clima e a produção africana, que é a maior produtora mundial, mas a tendência é que, com esse fundamento aqui, você tem ainda um fator a mais de manter os preços do cacau elevados. Para quem consome cacau, como você, Sardenberg e eu também, a gente já percebe um aumento muito grande no preço. E não só isso, uma diminuição do tamanho dos produtos, né? Então, as indústrias têm tentado ali se adaptar a essa nova realidade, produzindo produtos, embalagens menores, né? Para usar menos cacau e evitar que tenha um repasse tão grande ali para o consumidor e o consumidor reduza ali o consumo desse produto. Então, sim, respondendo a sua pergunta, tem mais esse fundamento, além de oferta, tem esse perigo aí de o cacau ficar mais caro ainda. Cassiano Ribeiro, muitíssimo obrigado, Cassiano, e vamos torcer para que desta vez se consiga controlar essa praga e não ocorra como a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa. Valeu, que nome, hein? Que nome, né? Feio. E ela tem tudo a ver com a cara da planta, ela fica horrível a planta do cacau. E essa é mais insidiosa, né? Porque a planta parece que o fruto parece que tá bom e não tá, né? Na hora que você abre, você vê ele que tá podre. É isso. Eita. Obrigada, Cassiano. Valeu, Cássio. Até semana que vem, Sardenberg. Até mais.